de que forma a gente volta a confiar de novo em alguém depois de uma traição? Esse é um tema que é bastante recorrente na clínica, né? A gente tem casos, né, de pessoas que sofreram com a traição, que foram vítimas de traição dentro da relação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a traição, tudo que está por trás da traição, né, o que leva, o que pode levar alguém a trair e tudo mais. A questão, antes de você continuar assistindo esse vídeo, é que não existe uma resposta certa, uma única resposta para essa pergunta. Mas eu tô aqui disposta a te ajudar com isso, né? A você buscar uma melhor saída para essa situação. Então, eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Então, o meu pedido para você é só um. Já deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo para ajudar bastante pessoas, né, a respeito desse tema. Se inscreva no canal e vamos lá! Quando a gente fala de uma situação dessas, né, relacionada à traição, eu falei bastante sobre esse tema num vídeo, especificamente só sobre traição. A gente está falando de uma quebra de confiança. E se existe amor entre o casal, existe arrependimento da parte que traiu, existe uma disposição para os dois fazerem a coisa andar, acontecer, então é sim possível a gente falar de retomar a confiança, de resgatar essa confiança. Mas se não existe essa disposição dos dois fazerem a coisa acontecer, que os dois não estejam empenhados nesse propósito, então vai ser difícil a gente falar em retomar a confiança na relação. Mas é possível. Então, quando a gente fala disso, da traição, a gente não tem como deixar de lado a desconfiança. E isso vai acontecer com qualquer pessoa. Por mais que seja uma pessoa que seja mais aberta a várias possibilidades, enfim, mesmo que seja um relacionamento aberto, a gente tem regras dentro do relacionamento aberto. Se essas regras são quebradas, a confiança também é quebrada. Então, não tem como a gente falar de traição sem falar de desconfiança. Agora, retomar a confiança não é um processo simples. É um processo que vai exigir maturidade, vai exigir disposição de todas as partes envolvidas. Então, partindo desse princípio, fica mais fácil da gente contextualizar aqui. O que eu disse antes, não existe uma resposta certa. Quando alguém chega para mim nessas condições, a primeira coisa que eu gosto de trazer é: você está disposta a continuar nessa relação? Né? Ou você está disposto a continuar nessa relação? Se existe essa disposição, às vezes vai ser interessante a pessoa dar um tempo, ficar um tempo na dela, refletir, né? Dependendo de cada situação. Por isso que eu estou falando, não existe uma resposta certa. Eu preciso avaliar a pessoa que está me procurando com essa demanda e também, às vezes, até o casal. Então, pode ser necessário que ambos façam uma terapia de casal e também uma terapia individual, as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa que traiu, ela tem uma culpa no cartório, né? Então, ela vai sim precisar resgatar a confiança dessa pessoa que foi traída. Então, o que ele precisa fazer para resgatar essa confiança dessa pessoa que foi traída? Ele vai precisar estar mais presente, fazer um pouquinho mais do que ele fazia, se ele não fazia muito, se ele não era presente, ele ou ela, né, não era presente, vai precisar começar a ser mais presente, vai precisar falar mais, conversar mais, muita conversa, uma conversa atrás da outra, vai precisar buscar suprir as necessidades desse parceiro que não foram supridas,
ele vai precisar ter o papel dele de resgatar essa confiança desse parceiro. Por outro lado, a gente tem a outra parte dessa história, que é a pessoa que foi traída. Essa pessoa que foi traída, ela também vai precisar ser clara a respeito do que passa confiança para ela, né? O que me faz sentir segura com você? Né? O que você precisa fazer para eu me sentir segura? E aí, nesse diálogo, nessa conversa assertiva que um vai ter com o outro, os dois vão precisar chegar a algumas conclusões de que, ó, eu estou disposto a fazer isso porque eu amo você, porque eu estou com você, ou não estou disposto ou disposta, né? Então, esse é o caminho inicial. Só que uma simples conversa, às vezes, não é suficiente. Na maioria das vezes, não é. Porque sim, se foi traumática a traição, a pessoa vai precisar sim fazer terapia, ela vai precisar ressignificar esse processo, ela vai precisar entender os pontos fracos dela, os gatilhos que fazem lembrar desse trauma, ela vai precisar se fortalecer e melhorar a autoestima para poder continuar nessa relação ou sair dela. Então, não é saudável a gente ficar numa relação em que o parceiro precisa dever satisfações para o outro o tempo todo. Mas, como a ferida acabou de ser feita, se o casal quiser permanecer junto, os parceiros vão precisar ser pacientes nesse primeiro momento. Só que assim, lembrar que essas exigências, essas cobranças, jogar na cara um do outro que foi feito, não é saudável para nenhuma relação. Mesmo que esse outro seja responsável por tudo isso, ele me traiu, então ele vai ter que ouvir? Não, ou vice-versa, né? Então é necessário esse processo, né, acontecer, e que não seja patológico, tóxico para nenhum dos dois. Então, assim, é um assunto delicado, né? Retomar a confiança nunca é um processo simples, mas demanda muita terapia, muita conversa e bom senso em relação às melhores decisões, às melhores escolhas a serem feitas a respeito desse relacionamento. Esse é um passo importante. Feito isso, é trabalhar em cima do casal, né, na relação, na terapia de casal, por exemplo, o que levou à traição. Aquele vídeo sobre traição que eu fiz fala bastante disso. O que está por trás da traição? A palavra-chave são insatisfações e a dificuldade de comunicação do casal. Quando você não consegue verbalizar o que você quer para o outro e você tem muitos conflitos internos, a tendência é você trair, né? Então, via de regra, de uma forma bem superficial, é isso que acontece. Então, a terapia de casal vai ajudar esse casal a conversar melhor, a comunicar melhor o que gosta, o que não gosta dentro da relação. A gente pode ter um desvio de caráter aí, né? A questão da conduta da pessoa, pode. E aí, ninguém consegue mentir, por mais psicopata que a pessoa possa ser, né? Por mais que a pessoa possa ter essa psicopatologia, da psicopatia, ela não vai conseguir por muito tempo, porque vai ter processo mais de frieza em alguns momentos, a pessoa que convive com ela vai começar a perceber sinais. Então é importante isso. E a questão da autoestima, a elevação da autoestima é um processo bem importante dentro da psicoterapia, da vítima de traição, por exemplo, principalmente, porque ela pode ter muitas crenças decorrentes do processo, né, de traição, do tipo, eu não sou boa o suficiente, é uma crença que pode acontecer, né? Isso não é uma verdade, porque eu deixei muito claro naquele vídeo que eu fiz a respeito da traição, que quem trai é que tem problema, né? Que tem algum problema, não estou dizendo nem de psicopatologia, mas de conflitos internos, que pode, não é grave, mas, né, se a pessoa não consegue se posicionar ou fazer escolhas ou ser claro nas suas preferências, tanto de relacionamento quanto sexuais, é porque ela tem alguma dificuldade, tem algum conflito interno.
Então, o problema não está na vítima, mas sim em quem traiu, né? Então, isso é importante da gente deixar claro aqui nesse vídeo. Mas pode acontecer de afetar a autoestima da pessoa. E aí é importantíssimo um trabalho psicoterápico em cima disso. Então, para você se posicionar em relação a continuar ou não nessa relação, nesse relacionamento, é importante você buscar ajuda sim, né? É ver em que pé você está, conversar com o seu parceiro sobre o assunto, né? Sobre o que aconteceu. E também se responder a seguinte pergunta: será que eu vou conseguir ficar tranquila ao lado dessa pessoa? Será que eu posso dormir tranquila sem me preocupar em relação ao que ela está fazendo, o que ela deixa de fazer, né? Eu vou ficar o tempo todo me perguntando se eu devo ou não confiar, porque a desconfiança atrapalha sim, né? Deixa a relação um pouquinho mais pesada, mais patológica, mais difícil de lidar, né? Então, é uma pergunta sim necessária de se fazer. E se você tem uma mínima dificuldade que seja de sair dessa relação, mesmo respondendo sim para essa pergunta, é porque existe uma forte tendência de você ter um esquema não, um apego mais ansioso, né? Um estilo de apego mais ansioso, que envolve uma ansiedade de separação, né? Eu não gosto do termo dependência, mas uma certa dependência, um apego ansioso em relação a esse relacionamento. E aí aumenta ainda mais a necessidade de terapia individual, nesse caso, certo? Então, provavelmente você que chegou até esse vídeo, as pessoas que geralmente fazem essa pergunta como retomar a confiança e tudo mais, elas têm uma tendência a ter esse estilo de apego mais ansioso, né? Uma ansiedade de separação e tudo mais. Mas também a gente tem outras inúmeras situações. Você pode estar num relacionamento de longa data, você ama muito seu parceiro e tudo mais. E aí fica mais difícil de sair também da relação, né? Tem muitos, de repente, enroscos, talvez, ou não. Mas independente disso, existe sim uma necessidade de terapia individual para a gente entender qual que é o seu contexto de se prender a uma relação que não está saudável, ou que não está legal, ou que não está te fazendo bem. Mas é possível sim retomar, recobrar a confiança, principalmente por tudo que eu falei no vídeo sobre traição. Então eu super recomendo que você assista, você que chegou a esse vídeo primeiro, que você assista esse vídeo que eu falo sobre traição, porque às vezes a pessoa está com conflitos internos, insatisfações, não consegue verbalizar, e se ela quer mudar, não é regra, a gente não deve acreditar naquelas frases feitas que a gente escuta de nossos ancestrais, do tipo que quem trai uma vez trai sempre, não necessariamente. Então vai depender muito de cada caso, de cada situação, de cada contexto, e também da maturidade de quem vai se posicionar sobre continuar ou não nessa relação. Então, por exemplo, se você foi a vítima dessa história, né, a traída ou traído, a melhor solução é ver quão tranquilo ou tranquila você está em relação ao que aconteceu. Se há dúvidas, né, em relação à situação, se houve ou não traição, é você ponderar o que eu sinto quando eu estou com essa pessoa me passa confiança, me passa segurança, e se a resposta for sim, a pessoa me passa segurança, eu sei que eu posso contar com ela, eu não duvido, a maior parte do tempo ela está comigo, ela faz coisas por mim, a gente está junto, somos parceiros, então não tem por que ter dúvidas disso também, né? Então valorizar mais as atitudes dessa outra pessoa do que o que a pessoa fala, né? Então quando você for fazer essa análise, né, quando você for avaliar que decisão tomar, é fazer esses questionamentos. Como eu me sinto quando eu estou com essa pessoa e quando eu não estou também, né? Se essa pessoa te passa confiança, tanto presencialmente quanto à distância, então você já tem a resposta para a sua pergunta, se continua essa relação ou não, né? Mas a questão toda aqui desse vídeo é a falta de confiança. Então, resgatar essa confiança é possível, sim,
mas é importante que haja uma disposição do casal, dos dois, entende? Tanto de quem traiu quanto de quem foi traído. Os dois precisam se engajar nesse processo de retomar a confiança um do outro, né? Claro, tentar não fazer de novo, né? E se existe uma fraqueza dessa pessoa no sentido de, olha, eu não sei se eu vou conseguir não fazer de novo, buscar ajuda, né? E rever também a relação. E essa pessoa que foi traída é a mesma coisa, se ela tem uma dificuldade de não tá dando, não consigo retomar a confiança e tudo mais, buscar ajuda também e conversar para se fazer uma terapia de casal também. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com esse vídeo, né? Se você precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo. Eu faço atendimentos psicológicos tanto online quanto presencial. Eu atendo tanto individual quanto casal. A minha abordagem da terapia cognitiva comportamental e o EMDR também, terapia focada em traumas, tá? E para a abordagem da terapia de casal, eu utilizo a terapia focada nas emoções. Se você quiser, entre em contato comigo, eu deixei o meu celular abaixo. E não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha muito e até o próximo.